Olá, você está no canal Donella Harmonizando Sua Vida, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou a Márcia Donella e hoje eu quero falar com você sobre perguntas para o pêndulo. Você já viu aqui um vídeo onde eu falo que você pode fazer qualquer pergunta para o pêndulo, mas será que você sabe fazer a pergunta da forma correta? Fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar como fazer as perguntas certas para o pêndulo, para você obter respostas corretas, assertivas, rapidamente. Para que o pêndulo possa te dar respostas corretas, objetivas e você possa ganhar tempo na sua consulta, você precisa fazer as perguntas certas, de forma objetiva e o mais completas possível. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de perguntas feitas da forma errada e perguntas que seriam a forma mais correta de você perguntar para o pêndulo, tá? Então, um exemplo seria se o seu consulente ou você está perguntando sobre um emprego, por exemplo, né? Vamos supor que você pergunte assim: eu vou conseguir um emprego? Essa é uma pergunta mal formulada. O pêndulo provavelmente vai dizer que sim, porque você não colocou nessa pergunta tempo, prazo, objetivo com esse emprego. Então, evite fazer essas perguntas muito abertas, porque perguntas abertas dão margem para erro. Você vai ter que fazer muitas outras perguntas para você ter aquela resposta que você deseja. Então, o ideal é você escrever até num papelzinho uma pergunta para você fazer ela de forma que você não esqueça nenhum detalhe na hora de perguntar. Como seria, por exemplo, essa pergunta de forma mais assertiva? O ideal é você perguntar do tipo: vou estar empregada na área tal, na empresa tal ou na função tal dentro de 2 meses? Seria uma pergunta mais correta, mais objetiva, mais clara, para que o pêndulo possa te responder rapidamente. Então, você escreve no papel. Você pega o papel e você escreve essa pergunta no papel. Toda vez que você perguntar, você vai ler, tá? Porque assim fica mais fácil de você não esquecer nenhum detalhe. Vamos supor que nessa pergunta o pêndulo diga não. Aí sim, você tem que fazer outras inquisições. Por exemplo, se você tiver um relógio radiestésico, você pode fazer a pergunta para o relógio radiestésico. Se você não tem um relógio radiestésico, você pode escrever também num papel o tempo, tá? Então você escreve 3 meses, 4 meses, você vai perguntando até que ele responda o tempo certo. Se você tiver o relógio radiestésico, você pega o seu relógio radiestésico, o seu pêndulo e você vai então perguntar, fica mais rápido. Em quanto tempo eu vou conseguir estar empregada? Porque quando ele respondeu não, pode ser também que você não esteja naquela função que você deseja. Então você faz pergunta uma de cada vez, nesse caso o tempo. Então aqui você vai descobrir o tempo. Conforme você vai fazer a pergunta, o relógio vai te mostrar o tempo. Então aqui ele vai fazer, aqui eu estou fazendo de propósito, tá? Porque eu não estou fazendo uma consulta, ele não vai me responder corretamente, então eu estou fazendo de propósito um movimento que ele faria mostrando o tempo certo, tá? Ele vai falar aqui, você vai perguntar em semanas, ou em meses, ou em anos, dependendo da sua questão, tá bom? Depois de saber o tempo, aí você vai então fazer a pergunta novamente, dizendo aquele tempo. Vamos supor que o relógio disse que então é em 4 meses. Aí você vai formular a pergunta novamente. Eu estarei empregada, ou a pessoa, no caso, fulana, estará empregada dentro de 4 meses na função tal? Aí sim, se ele disser que sim, você já tem a resposta. Se ele disser que não, você já vai saber também que não vai ser naquela função. E aí vai depender se você quer fazer outras perguntas para saber quais outras funções que você poderia ocupar
para descobrir se você vai conseguir ocupar essas outras posições. Tudo depende de quem está fazendo a pergunta, até quando ela quer saber, tá bom? Então faça perguntas objetivas. Uma outra pergunta que pode ser formulada de forma errada é quando você tem dúvida entre duas questões, entre duas opções. Por exemplo, qual sala eu devo alugar? Você precisa montar o seu consultório, montar sua clínica, alugar um espaço, alugar uma casa para você morar, e você ficou em dúvida entre duas opções ou mais. Se você ficou em dúvida entre duas opções, formule essa pergunta de forma clara. Você não pode perguntar para o pêndulo, por exemplo, qual dessas casas eu devo alugar. Tem que ser perguntas que te digam sim ou não, tá? Então o que você vai fazer? Você vai escrever em cada papelzinho um endereço. Se forem mais opções, você escreve mais opções. Vamos supor que sejam duas opções. Então você vai escrever aqui algo que represente a casa. Por exemplo, casa amarela da rua tal, casa da rua tal, entendeu? E nesse papelzinho. Você vai pegar o seu pêndulo e você vai então, colocando a mão num dos endereços, você vai perguntar: qual dessas opções é a melhor? Pode ser que nenhuma dessas opções seja a melhor e seja uma outra casa que você não encontrou, mas no momento você só tem essas duas opções. Porque se você perguntar qual casa eu devo alugar, qual casa é melhor para eu alugar, ele também vai ficar confuso. Então você tem que fazer a pergunta correta: qual dessas casas, qual dessas salas é melhor, é mais próspero para o meu negócio? É melhor para a minha família? Faça a pergunta objetiva. Você vai pôr a mão em um endereço e vai fazer a pergunta. Então o pêndulo vai responder sim ou não para aquela casa. Depois você vem para outra e você confirma se aquela realmente é a melhor opção. Essa casa é realmente a melhor opção dentre essas duas para a minha família? E aí então o pêndulo vai te dizer sim ou não, tá? Então a pergunta tem que ser o mais objetiva possível. De preferência, escreva sempre, tá bom? Um outro exemplo de pergunta, como formular corretamente. Uma forma errada de você fazer uma pergunta ao pêndulo, por exemplo, você ganhou esse objeto. Então ele veio dado para você, ou você pegou um objeto ou comprou um objeto, qualquer coisa assim, chegou na sua mão. Você vai perguntar assim: esse objeto está impregnado de energia? É uma pergunta errada. Por quê? Sempre vai ser sim. Ele passou por um monte de lugares, ninguém fez nenhuma limpeza nesse objeto, ele vai estar impregnado de energia. Pode até estar impregnado de energia boa. Então você não fez a pergunta correta, tá? Então qual seria a melhor forma de fazer a pergunta nesse caso? Esse objeto está impregnado com energias que são ruins para mim? Ou esse objeto está impregnado com energias que são ruins para a minha família? Essa é a pergunta, tá? Então você vai escrever isso para não perder nada, que é o ideal. Você vai perguntar e o pêndulo então vai te responder, tá? Então você vai perguntar com o pêndulo, no caso, sobre o objeto. Você já viu, né, no outro vídeo como faz para descobrir a sua altura. Então você já sabendo usar o pêndulo, já tendo treinado, você vai fazer isso. Esse objeto está impregnado com energias ruins para a minha família? Então o pêndulo vai te dizer sim ou não. No caso de estar impregnado com energia negativa, depois eu vou te falar como você pode fazer para corrigir essa energia, tá bom? Uma outra pergunta que você vai usar muito e que talvez você formule de maneira errada é quando você quer enviar alguma coisa à distância. Nesse caso eu vou usar a cromoterapia. Então você quer enviar uma cor à distância para uma pessoa. Então você vai pegar as suas cores disponíveis, cartõezinhos com cores, tá? Não precisa ser nada muito elaborado. Então você vai perguntar: qual cor é melhor para o tratamento do fulano? Primeiro,
o pêndulo não tem como responder isso. Ele só responde sim ou não. Porém, você tem que fazer essa pergunta no início, porque depois você vai perguntar cada uma delas. Se você perguntar qual dessas cores é melhor para o tratamento do fulano, e você tem cores, essas cores aqui, o que ela precisa não está aqui, vamos supor que ela precisa do laranja. Aqui não tem laranja. Quando você for fazer a pergunta, ele vai responder não para todos, porque a cor melhor para ele é o laranja e não é nenhuma dessas. Então você não pode perguntar assim. O ideal é que você tenha várias cores disponíveis, mas você só tem essas. Com certeza, entre elas, alguma aqui é melhor que a outra. Então você tem que fazer uma pergunta antes. Dentre essas, tem que começar a pergunta assim: dentre essas cores, qual é a melhor para o tratamento do fulano? Você vai pegar o testemunho dele, que é uma foto, o nome dele escrita, e você vai então perguntar. Você já deixou claro para o pêndulo que é entre essas, não é uma outra. Aí então você começa a perguntar uma por uma. Essa cor, dentre essas, é a mais indicada para o tratamento do fulano? Se ele disser que sim, acabou aqui. Se não, você vai para a próxima, para a próxima, para a próxima. Tá bom? Então é assim que você pergunta corretamente. Você tem que ser bem claro e objetivo. Se você só tem essas cores, você tem que deixar claro para o pêndulo que ele vai ter que escolher entre essas cores. Um outro caso que é muito usado na radiestesia com pêndulo é para encontrar objetos, pessoas e animaizinhos perdidos. Então, como formular uma pergunta corretamente nesse caso? Você pode pegar um mapa e perguntar: onde está essa pessoa? Concorda que é uma pergunta muito ampla? Essa pergunta não será objetiva, não será respondida facilmente. O ideal é você pegar um testemunho daquela pessoa, de preferência, ou daquele animal. Normalmente o dono que perdeu o animalzinho, ele tem a casa dele cheia de pelinhos, tá? Do animalzinho. Então ele pode te trazer um pelinho do seu animalzinho. Então vamos supor que ele trouxe o pelinho do animalzinho, é um gatinho, tá? Então você vai pegar o pelinho, vai colocar aqui. Nesse caso, o pêndulo testemunho é muito bom, tá? Porque você vai colocar o testemunho do bichinho aqui, que é o DNA dele. Caso você não tenha, você pode escrever num papelzinho o nominho do gatinho, do bichinho, e colocar aqui dentro. Então, agora você tem o testemunho. Tá bom? Você então vai seguir algumas sequências de perguntas. Muitos radiestesistas usam, nesse caso, o mapa, tá? Mas para usar o mapa, ele primeiro tem que saber a localização desse animalzinho dentro de um raio. Vamos supor, você sem o mapa de lugar nenhum, tá? Você vai fazer a pergunta. Você pode fazer na sua mão, porque o testemunho tá aqui dentro. Então a sua mão, ela tem energia que emana, tá? Que é um chakra. Você vai perguntar: o gatinho tal está no bairro tal? E espera a resposta do pêndulo. Se for sim, então você já tem um raio para você procurar. Se falar não, então você vai agora para a cidade. Muito provavelmente, na maioria das vezes, os animaizinhos eles estão próximos de casa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai imprimir um mapa daquele local onde ele falou, ou seja, ou da cidade ou do bairro, tá? Com o mapa, aí então você vai deixar o pêndulo te guiar. Esse animal está em algum lugar aqui. Ele tem um rastreador, digamos, que é o DNA dele, porque está aqui dentro do pêndulo. Para fazer todo esse trabalho, você precisa estar bem, tá? Então você vai começar a procurar. Existem muitos relatos de animais encontrados e de formas muito assertivas. O animalzinho estava na rua tal. Às vezes, alguém passou e pegou o animalzinho e levou para aquele lugar. Nesse caso, a única forma de saber onde ele está é assim. Existe uma outra maneira que você pode até tentar antes disso aqui, que eu vou te explicar agora. Uma outra forma de você fazer, que pode ajudar também, na verdade, você vai precisar fazer várias perguntas no caso de animais perdidos, pessoas perdidas, tá? É preciso perguntar, antes de tudo, se o animal está vivo, porque ele pode ter sofrido um acidente, ele pode não ter voltado por causa
de um motivo assim. Então, no início, pergunte: o animalzinho tal está vivo? Faça essa pergunta antes de começar tudo isso até. E claro, depende do dono também, porque às vezes mesmo que ele esteja morto, né, que ele não esteja vivo, ele quer encontrar. Uma coisa que você pode fazer é usar uma placa radiônica para juntar esses dois, porque às vezes o animalzinho ele saiu por causa do cio, por exemplo, né, e ele se perdeu, por exemplo, né? É bem legal você usar essa técnica que eu vou te explicar agora. Você pega a placa Vesica Piscis, tá? Essa placa Vesica Piscis, ela é muito boa, ela é maravilhosa para esse tipo de coisa, para várias coisas na verdade, tá? Para umas outras coisas, mas nesse caso, se você olhar para ela, você vai ver que são dois círculos, um entra no outro, eles fazem, né, se intercalam. Quando um círculo entra no outro, ele forma aqui dentro um terceiro campo. Você pode fazer a comparação, né? Assim, o mundo espiritual, o mundo material, eles se entrelaçam e aqui no meio forma então a materialização daquilo. Então por isso essa placa é muito legal. Fora isso, tem outros símbolos, né? Tem o símbolo aqui, tem o símbolo pentagrama que se forma aqui no meio também, tá? Que é o símbolo do ser, do humano, né? Então tem muitas utilidades para esse símbolo aqui. Aqui nós vamos usar ele para isso, juntar o animalzinho com o seu dono. Então para isso você vai precisar do testemunho do dono também, tá? Então você tem aqui o testemunho do dono, você vai colocar em um lado, que é aqui o nome do dono, pode ser a foto dele também, tá? E você tem do outro lado o nome do gatinho, pode ser a foto do gatinho, é melhor se for a foto do gatinho, tá? Você vai colocar nesse outro círculo. Aqui você vai fazer com que haja essa união. Então você vai pegar o seu pêndulo e você vai, então, aqui em cima, colocar a sua intenção de juntar esses dois. Então você vai fazer, dá um impulso e espera até que ele vá parando. E deixa. Aí ele vai parar no centro. Você vai deixar esse trabalho feito no local até que esse animalzinho volte. É muito comum e rapidamente ele voltar. É importante que você faça primeiro a pergunta de que ele está vivo, porque senão você não consegue fazer esse tipo de trabalho. Uma segunda pergunta que é importante você fazer para o pêndulo antes de fazer esse trabalho é se ele está livre ou preso, tá? Então você não vai fazer essa pergunta, livre ou preso, porque é uma pergunta errada. Você vai perguntar: o gatinho Bob está livre? Ou então, o gatinho Bob está preso? Você pergunta uma coisa ou outra, então o pêndulo vai dizer. Se disser que ele está livre, você pode fazer esse trabalho, porque ele vai ter facilidade em voltar, em encontrar o caminho de volta, porque ele vai sentir a energia da dona muito forte, como se fosse um GPS. Essa seria uma forma de fazer perguntas certas para o pêndulo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Uma coisa bem legal que eu gostaria de saber: formule perguntas aqui. Você tem dúvidas? Gostaria de fazer perguntas para o pêndulo? Coloca aqui a sua pergunta e eu vou te responder se essa pergunta é uma pergunta bem formulada ou se ela é uma pergunta mal formulada. E se ela for uma pergunta mal formulada, eu vou te dar a opção de uma pergunta bem formulada para você conseguir a sua resposta correta no pêndulo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e espalhe esse vídeo para que outras pessoas também conheçam essa técnica e saibam usar o seu pêndulo. Ative o sininho aqui e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.